Qual é o meu papel e qual o papel de Deus? Eu sou o pastor Douglas Oliveira dos Santos, pastor da Igreja Batista Jardim Novo Mundo, juntamente com o pastor Marcos Machado, estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical. No estudo passado, podemos perceber a preocupação de Neemias e de toda a liderança do povo de Judá, principalmente ali aqueles que estão ocupando a Jerusalém, de que esse povo deveria se curvar à lei do Senhor. E essa lei estava estabelecida em dois viés, um vinculado à perspectiva particular das pessoas, que as pessoas deveriam cumprir particularmente aquilo que elas compreendiam dentro da sua própria vida, mas também estava vinculado aos elementos doutrinários. Dentro dessas duas perspectivas, eles passaram a entender que esses elementos doutrinários também estavam associados às suas tradições, aos seus costumes e à sua vivência. Hoje nós vamos ver os desfechos dessa realidade, no capítulo 13, 11, 12 e 13, encerrando assim o nosso último estudo do livro de Neemias. E nesses capítulos nós vamos mostrar aqui alguns elementos da genealogia. Eu sugiro que vocês ouçam ou leiam o capítulo todo, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo desses capítulos para vocês. E vocês possam... existe ali dentro dos capítulos a genealogia, os nomes das pessoas. Há uma preocupação muito grande no livro de Neemias em colocar os nomes para que as gerações posteriores possam perceber quem foram aquelas pessoas que ocuparam aquela terra. E dentro dessa preocupação, existe um processo de organização de que essas pessoas deveriam não apenas organizar um estado ou uma cidade ou a sua sociedade política, econômica, mas deveria haver uma organização espiritual vinculada a essas pessoas. Então, nós vamos fazer a leitura de alguns trechos do capítulo 12, 11, 12 e 13, e eu gostaria que você ficasse atento. Então vamos para a leitura da palavra de Deus? Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Temos aqui um sequenciamento muito importante entre esses 3 capítulos. O capítulo 11 vai trabalhar especificamente a ideia da divisão de Jerusalém. Quem deveria morar em Jerusalém? Então é importante entender esse espaço geográfico de que existia a cidade de Jerusalém foi murada, mas o povo morava em vários lugares da cidade. Então quem deveria ocupar esse espaço? E já no início desse capítulo, ele deixa muito claro que a liderança iria morar em Jerusalém, mas que as pessoas também deveriam vir, grupo de pessoas, para morar em Jerusalém. E o que é interessante é que essas pessoas passaram por sorteio. Não foi uma decisão de grupos de famílias mais importantes ou menos importantes. Mas qual é o grande detalhe da vinda da moradia desse povo? A gente observa que o texto diz que o povo se alegrou com aqueles que se dispuseram a ir morar voluntariamente em Jerusalém. Geralmente aqui na nossa sociedade contemporânea, morar numa capital aparentemente parece ser algo de vantagem, algo vantajoso. Morar na grande metrópole, algo vantajoso.
A grande questão é que em Jerusalém estava ali todo o centro econômico, político, social, e dali haveria necessidade de desenvolvimento de toda a nação. Então, quem fosse morar em Jerusalém, iria morar para trabalhar. Então, há uma logística ali de trabalho. Então, as pessoas que estão indo morar em Jerusalém não estão indo para usufruir de uma cidade grande, mas estão indo para trabalhar. E é isso que se trata no capítulo 12. No capítulo 12, ele traz os nomes das pessoas, mas ele traz ali a divisão do que cada um haveria de fazer, o que cada um se propôs, cada função de cada pessoa naquela cidade. Então, a ida para Jerusalém se colocava como disponibilidade para trabalhar tanto para a sociedade como para o templo. E aí há algumas divisões muito interessantes, vinculadas ao culto, à adoração, vinculadas ao cuidado e também elementos vinculados ao cuidado do povo. Observe bem que no capítulo 11 há uma disponibilidade e há uma pretensão de que algumas pessoas vá morar em Jerusalém para poderem trabalhar. No capítulo 12, essas pessoas vão trabalhar. Só que ocorre algo que aparentemente parece inevitável, mas ele é evitável. Porque no capítulo 13 mostra que Neemias volta para a Babilônia e volta novamente a servir o rei da Pérsia. E quando ele retorna novamente a Jerusalém, ele percebe que havia ali um distanciamento. E dentro desse distanciamento, os levitas, os músicos, voltaram a morar novamente, voltaram para suas cidades. Algumas pessoas deixaram Jerusalém. E há ali um discurso, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse discurso, porque a grande preocupação é a concepção dos casamentos, né? De que o povo judeu estava se casando com pessoas que não eram judias. E o grande discurso aqui, ele não apesar de aparentar um discurso que está vinculado à xenofobia, né? Que é a discriminação em relação a pessoas que não são da sua mesma origem, né, da sua mesma nação. É importante entender o seguinte, que o princípio de tudo é exatamente não cair no mesmo erro. Inclusive, ele, no capítulo 13, ele vai falar assim, olha, foi esse o grande erro de Salomão, os seus casamentos. O problema não é os casamentos em si, nem a inserção dessas pessoas em si. O problema é a influência dessas pessoas perante a sua realidade. Se a gente observar a história de Israel, a gente vai perceber que o grande pecado do povo de Israel é a ideia da idolatria. E a ideia da idolatria estava associada a aceitar e receber os padrões de comportamentos e de vivência dos outros povos. A grande preocupação, tanto de Esdras e de Neemias aqui, é exatamente isso. E eles acreditam que o grande problema é a presença dessas pessoas em Jerusalém. Eles acreditam nisso, então eles vão tomar uma atitude política de expulsar essas pessoas expulsar essas pessoas. O livro de Neemias também é um livro explicativo de como o cenário do Novo Testamento ele é construído. Então, vocês vão perceber que no Novo Testamento existe ali uma sociedade excludente, porque trata essa percepção do livro de Neemias como normativa. Entende que a exclusão de outras pessoas é um elemento normativo. O que o livro de Neemias está querendo dizer é o seguinte, olha, não se contaminem com comportamentos e padrões culturais que te distanciem de Deus. O que Jesus vai fazer é um caminho ao contrário. Jesus vai falar assim, olha, se aproximem dessas pessoas e mostrem o verdadeiro sentido de adorar a Deus. E aí é importante entender que o grande problema é que essas pessoas do período de Neemias, elas eram influenciáveis e não eram influenciadores. Então, sim, Deus tem um papel muito importante na reconstrução dessas pessoas, de proporcionar uma qualidade de vida, de proporcionar uma estrutura, de proporcionar sentido de vida
e de até auxiliar a cada um de nós em nossas necessidades particulares. Mas é o nosso papel adorar, servir e buscar a Deus verdadeiramente e manter essas realidades. Vocês vão perceber que no último capítulo, nos 3 últimos capítulos, há uma grande preocupação com a manutenção financeira. Então, quem é que mantém essa estrutura? Quem é que sustenta os obreiros ali que trabalham naquela comunidade? É exatamente o povo. Então, existe na realidade uma necessidade de comprometimento das pessoas com o espaço com que elas vivem, com que elas vivenciam, que é esse espaço de comunidade, esse espaço de vivência com Cristo. Então, o papel de Deus é sim cuidar de mim, mas o meu papel é servi-lo e manter a minha servidão. Quando Neemias ele sai de Jerusalém, as pessoas abandonam porque elas estão focadas nos indivíduos, elas estão focadas na liderança. E o que elas precisam entender é que o papel delas, como indivíduo particular, deve ser o seu papel de adoração e de servidão a Deus e de manutenção dessa comunidade tão maravilhosa. Então, hoje, encerrando o livro de Neemias, eu tenho um desafio para cada um de nós. É entender que essa obra precisa continuar, ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita de duas formas. Nas suas estruturas físicas, sim, mas na sua estrutura espiritual. E aí sim, há um convite aqui no fim do livro de Neemias, para que aqueles que servem a Deus venham morar em Jerusalém. E essa é uma analogia muito interessante. Você que está distante, venha à casa do Senhor, venha à comunidade, participe, contribui, se envolva, para que o reino de Deus possa atingir todas as pessoas na face da terra. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e derrame sobre você a sua graça. Eu quero orar por você. Deus de amor, Deus de graça, glorificado seja o teu santo nome, ó Deus, porque tu és um Deus bom e misericordioso. Quero rogar por ti, por cada vida que está ouvindo essa mensagem, por suas necessidades particulares, mas eu quero pedir que o teu Espírito incomode a cada um, para que elas possam vir adorar a ti verdadeiramente. É isso que agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos um aviso importante no final desse estudo. Nós estaremos dando uma pausa nesse estudo das 6 horas da tarde, porque nós vamos ter o pastor Marcos está saindo de férias, depois eu vou sair de férias e eu vou assumir a Escola Bíblica Dominical aqui presencial, que também será transmitida aqui pelo YouTube, pelo Facebook, né? Mas existe um detalhe importante que provavelmente nós vamos voltar com novos estudos depois dos meses de julho. Então, você que tem acompanhado o estudo, não acha que esse projeto acabou, mas nós iremos retornar com um novo olhar, com uma nova perspectiva, para que o reino de Deus possa ser divulgado em todo o mundo. Que Deus abençoe sua vida e derrame sobre você a sua graça maravilhosa. Amém.